A paz de Cristo, meus irmãos. A atitude que nós tomamos depois de cada circunstância é o que vai determinar a nossa vida daí em diante. Como exemplo, o apóstolo Pedro negou Jesus, e isso por medo ou até mesmo um sentimento de covardia. O apóstolo Judas traiu Jesus, isso levado por um sentimento de interesse e vaidade. Agora eu pergunto a você, qual dos dois cometeu o pecado mais grave? Ambos pecaram da mesma forma. Mas o que determinou a vida deles, dali em diante, foi a atitude que cada um deles tomou depois daquela circunstância. O salmista Davi já dizia que um abismo chama outro abismo. Isso fazendo alusão ao fato de que, logo depois de uma circunstância, logo depois da pessoa pecar ou enfrentar uma situação difícil, ela pode mergulhar em um abismo muito mais profundo e escuro que o próprio pecado, que é a lamentação, a autopiedade, se entregar de vez àquele erro. As atitudes que nós tomamos depois de cada circunstância é que vão determinar a nossa vida daí em diante. O apóstolo Pedro, ele se deixou curar pelo Senhor. Lá no Evangelho de João, no capítulo 21, Jesus prepara todo um cenário. Ele prepara uma fogueira, peixe e até mesmo pão. E logo depois daquela pesca milagrosa, ele convida os discípulos a jantarem com ele. E ali naquela conversa, à beira daquela fogueira, ele diz a Pedro que o havia negado por 3 vezes. Pedro, tu me amas mais do que estes? E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. E no desenrolar daquela conversa, Jesus solta novamente, Pedro, tu me amas mais do que estes? E Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E durante a conversa, novamente, Jesus, Pedro, tu me amas mais do que estes? E Pedro, sem entender, se entristece e responde, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes de todas as coisas. Aquele mesmo homem que havia negado Jesus por 3 vezes, estava ali testificando do amor dele, por 3 vezes também. E logo depois Pedro entende que até mesmo aquele que ama está sujeito a falhas, pode errar. E depois, muito tempo depois, quando ele estava maduro já diante do Senhor, ele escreve ali na primeira carta dele, na primeira carta de Pedro, que nós devemos ter ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Pedro se deixou curar pelo Senhor. A nossa atitude, depois de cada circunstância, é que vai determinar os nossos dias. Já a Bíblia diz que o apóstolo Judas fez diferente. A Bíblia fala que ele se arrependeu. Veja bem, Judas se arrependeu do pecado que ele tinha cometido. Mas ele resolveu se entregar à angústia, ao sentimento de culpa. Ele pegou uma corda e, como solução daquele sentimento de condenação, ele foi se matar, se suicidar. As nossas atitudes, depois de cada circunstância, é que vão determinar o nosso futuro, a nossa caminhada diante do Senhor. Aí você pode me dizer, mas irmão, você não sabe o que eu estou passando. Eu não preciso saber o que você passa, mas tenha certeza que o Senhor sabe. Mesmo com esse possível silêncio, e até mesmo um deserto que você possa sentir que está atravessando, mas o Senhor sabe o que você está passando. Amém? Antes de curar o seu corpo, Ele quer curar a sua alma de toda dor, de toda desesperança. Antes de mudar a sua situação financeira, Ele quer firmar a sua fé e colocar segurança no teu coração. Antes de transformar o coração daquela pessoa que você quer ver mudada, Ele quer que você aprenda a atravessar as tempestades confiante nele. Então creia que o Senhor, Ele sabe aquilo que você está passando. Amém? As nossas atitudes, depois de cada circunstância, elas vão determinar o nosso futuro. Então, tenha um gesto de fé. Se deixe curar pelo Senhor e confie a cada dia mais no seu Deus. Amém? Que Deus te dê um dia de paz, um dia de bênção e de graça diante da sua presença, em nome de Jesus. Amém.